Alô, alô, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais uma aula nossa aqui. E dessa vez eu estou de novo aqui no culto infantil. Mais uma vez aqui dando aula para vocês. Na semana passada foi na escola bíblica e dessa vez é no culto infantil que a gente vai estar estudando a Bíblia, tá bom? Então, primeiramente, como você bem sabe, o tema do nosso mês de missões, você já deve saber muito bem, que é Viva! Jesus é Poder, como está bem aí estampado na sua tela, tá bom? E a divisa está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que você já deveria ter decorado. Diz assim, você vai ler na sua Bíblia. E o título da nossa lição de hoje é Jesus é poderoso para dar abundância e esperança. É onde a gente vai trabalhar muito bem esse tema hoje, tá bom? Então, peço que você acompanhe comigo aí, que eu vou mostrar para você agora como é que vai ser a nossa lição de hoje. Pronto, tá aí. Ela completa para você. Mas só que a gente vai destrinchar parte por parte para que a gente entenda bem direitinho o que é essa lição quer trazer de ensinamento para a gente. Tá joia? Pronto. Primeiramente, o texto base da nossa lição está em Lucas, capítulo 5, versículo 4. Diz assim, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Bem, como você já deve saber, é Jesus que está falando com a pessoa aí, né? É exatamente isso. Só que assim como na EBD da semana passada, esse já é o final da nossa história. Essa é a parte final. Esse é um spoiler. Se você não sabe o que é spoiler, é a parte final do filme, é a parte final do desenho que a gente ainda não sabe. Mas dessa vez a gente vai ficar sabendo. E para a gente entender esse final, a gente vai ter que descobrir o início e o meio da história. Bem, como o tema da nossa lição de hoje é Jesus é poderoso para dar abundância e esperança, a gente já deve saber que a gente vai falar de uma história de uma pessoa que recebeu muitas coisas de Jesus, ou seja, ela é uma pessoa abundante. Abundante significa uma pessoa que tem muitas coisas. Pode ser material ou também não pode ser material. Tá bom? Então, primeiramente, eu vou dizer o que aconteceu para vocês, da história. Certo dia, Jesus, ele passeava entre as cidades pregando o evangelho, ou seja, pregando a palavra de Deus. E nessas cidades que ele passava, ele efetuou muitas curas. Ele curou leprosos, curou amigos, curou aqueles que não eram seus amigos, e também curou doenças que naquela época não tinham cura. Como você está vendo aí, entre elas ele curou a sogra de Pedro, e também pessoas que estavam angustiadas, estavam com medo. E logo depois dele ter feito isso, ele foi falar com uma multidão. Você teria coragem de falar para uma multidão de 1.000 pessoas, por exemplo? Você teria coragem de falar para pessoas mais velhas que você? Ou para pregar a palavra de Deus, ou para dar uma aula, como eu estou fazendo para você agora? Bem, Jesus fez isso. Mas, dando uma paradinha aí, eu queria fazer uma pergunta para você. Viver pela fé, como está aqui, ó. Viver pela fé. Você sabe o que é? Você sabe o que significa viver pela fé? Ou você já escutou alguém falar sobre isso? Pronto. A gente vai dar uma paradinha na história para entender bem o que é isso. Você está vendo aí um barquinho que eu coloquei para vocês e com certeza você já deve ter visto um barquinho desse em algum filme, em algum desenho. Mas eu creio que naquela época os barquinhos eram bem diferentes, na época de Cristo. E existiam 3 pescadores, Simão, Pedro, Tiago e João. Eles trabalhavam pescando, era isso que fazia com que eles sobrevivessem. Hoje em dia, existem muitas profissões, vocês conhecem muito bem inúmeras profissões. Mas, onde Jesus vivia, tinha profissões assim como pescadores, cozinheiros, artesãos, agricultores. Não existiam essa coisa de banqueiro,
não existiam youtuber, cada professor hoje agora é um youtuber, mas antigamente não tinha. E Simão Pedro, Tiago e João, eles se sustentavam pelo seu trabalho de pescadores. Mas agora, eles viviam do seu trabalho, certo? Eles viviam da pesca, mas eles viviam também da fé. Como eu já lhe disse na sala da escola bíblica, fé, sempre que eu falo em fé, eu falo de uma brincadeira que eu brinquei há um tempo atrás num acampamento, chamada Enduro, em que a gente saía numa trilha à noite e a gente não sabia basicamente onde a gente pisava, porque era numa trilha na mata. E a gente não sabia para onde a gente ia. E a gente tinha fé que para onde a gente ia sair em algum lugar, né? A gente tinha medo, a gente tinha fé de que a gente ia sair em algum lugar. Pronto. É parecido com isso. Fé é aquilo que a gente não pode ver, mas a gente crê que vai acontecer. Você deve estar sentado no sofá ou numa cadeira agora. E você tem fé de que essa cadeira não vai lhe derrubar, não vai quebrar, ou esse sofá não vai lhe derrubar. Pronto. Simão Pedro, Tiago e João dependiam da fé para viver. Eles tinham fé de que no outro dia, ou nesse mesmo dia, iam pescar muitos peixes. Ou não iam pegar nenhuma tempestade. Eles criam nisso. Basicamente, isso é viver pela fé. Eles dependiam do que Deus ia fazer por eles. Pronto. Mas, saindo um pouquinho disso, dessa nossa pausa, voltando para a multidão. Eu acho que você já deve ter visto esse quadro aí que eu estou mostrando para vocês. Se não viu, você vai ver, viu? Durante seu colégio, você vai se deparar com esse quadro. O nome desse quadro se chama Operários. Está na cara que são operários, né? São pessoas que trabalham em fábricas, trabalham em indústrias. E a autora desse quadro é uma mulher que viveu no século passado, chamada Tarsila do Amaral. É uma pintora brasileira. E ela pintou esse quadro e a gente pode ver que é uma multidão. Era assim naquela época em que Cristo estava pregando. Era para uma multidão parecida com essa. Só que ao invés de estarem lá operários, empregados de indústria, existiam comerciantes, empregados, escravos, artesãos, costureiros. Todos queriam estar ali somente para ver e ouvir Jesus. E assim é que deve ser hoje. Apesar de que as profissões mudem, apesar de estar atentos para o que Jesus quer falar. Então, esse versículo aí diz bem o que estava acontecendo. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, Jesus estava apertado de tanta multidão que tinha. Tanta gente que tinha, parecido com essa foto aí, um monte de gente amontoado numa cidade industrial, todo tipo de pessoa, negro, branco, amarelo, todo mundo, velhos, novos, pobres, ricos, todos queriam ouvir Jesus. E como eu bem disse, como o texto bem disse, havia um lago ali perto, o lago de Genezaré. Nesse lago era onde Pedro, ou seja, Simão Pedro, Tiago e João iam pescar, era o seu trabalho. E Jesus estava pertinho dali. Só que Simão Pedro, ele passou a noite no lago. Imagina você ter que passar a noite todinha para poder garantir o seu sustento, garantir o seu dinheiro. Pronto. Simão Pedro passou a noite todinha em nada de peixe. Juntamente com Tiago e João. Aí eu lhe pergunto, ou eu lhe afirmo, é difícil viver pela fé. É difícil a gente passar um dia inteiro dependendo do mar, dependendo dos peixes, se os peixes vão estar ali ou não, para a gente poder garantir o nosso sustento, não é? É bem difícil. Só que Jesus estava ali perto, pregando para aquela multidão, e de repente avistou Simão Pedro com os outros pescadores. Aí veja o que o texto diz. Tendo acabado de falar, disse a Simão, Jesus disse a Simão, vá para onde as águas estão mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão Pedro respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo isso,
vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Está vendo o que aconteceu? Você entendeu o que aconteceu? Jesus pediu para que Pedro voltasse ao lago, onde ele tinha passado uma noite inteira sem pegar peixes, e Jesus pediu para que ele voltasse lá para que ele pegasse de novo. E ele conseguiu. Conseguiu tanto que tinha tanto peixe que as redes começaram a se rasgar, de tanto peixe que tinha. E foi assim que aconteceu. Ou seja, Simão Pedro estava abundante, a rede estava abundante de peixes. Tinha muita coisa, ele recebeu muitos peixes. E quem foi que proporcionou isso para ele? Jesus Cristo. Só ele pode dar abundância e esperança de que a gente possa garantir o que a gente quer, de acordo com a vontade dele. Então, Pedro, após perceber o milagre de Jesus, caiu de joelhos em agradecimento e pedindo perdão pelos seus pecados. Como um pecador pode receber tanta coisa de alguém que é perfeito, como Jesus? Já imaginou você fazer tanta coisa errada e no final receber um presente? Isso está certo? Será que isso é válido? Será que isso é certo? A gente fazer tanta coisa errada e no final a gente ganhar o que a gente quer. Mas só que a palavra de Deus e o Evangelho de Cristo pregam que se a gente se arrepender dos nossos pecados e pedir o que nós queremos em nome de Jesus, Ele vai dar para nós, com base na sua vontade. Como eu disse, viver pela fé é difícil, mas nós temos a garantia de que nós iremos viver em segurança com Jesus. Jesus, no entanto, deu uma ordem: siga-me. E Pedro deixou as redes e os peixes para trás e seguiu a Jesus. Ou seja, Pedro, ele deixou tudo que ele tinha. Deixou seu trabalho, sua família, suas redes, seus peixes, sua abundância para seguir Jesus. Porque ele percebeu que era melhor e mais abundante que ele fosse pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. E na nossa divisa, que você já sabe, que você procurou na sua Bíblia, 2 Timóteo, diz que não é para a gente viver em covardia. Você sabe o que é covardia? Covardia é você ter medo de fazer algo. Ter medo de fazer algo mínimo. Ou seja, pregar o Evangelho. Quando a gente não prega por uma besteira, é covardia. E foi isso que Pedro não fez. Ele não foi covarde. Ele seguiu a Jesus. E esse mandamento, para a gente não ter covardia, é para todos. Todas as pessoas. Foi o que Cristo disse. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus dá uma garantia para a gente de que se a gente for pregar o Evangelho, Ele vai estar conosco. E é assim comigo, com você e com todos os missionários ao redor do mundo. A gente está no meio de missões mundiais. Então, esse é um encorajamento para mim, para você e para todos os missionários, para que a gente possa pregar o Evangelho de Jesus. Tá certo? Então, para a gente finalizar toda a nossa lição de hoje, que foi isso tudo, a gente conseguiu ver bem direitinho, eu queria orar com você para que a gente possa melhorar a cada dia, né, a nossa coragem e perceber que só Jesus tem o poder de nos dar abundância e esperança. Tá bom? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos estudando Tua Palavra, ainda que de modo online, Pai, mas que o Senhor e perceber que só Tu podes nos dar abundância e esperança, Senhor, na vida, Pai. É assim que nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima.